Santos 1, Palmeiras 2, terceira rodada do Paulista. É nessas horas, nesse tipo de jogo, que eu fico puto pelos momentos entre temporadas, no final de um ano e no começo do outro, que eu falo, porra, que saudade de ver o Santos jogar, mesmo passando raiva. Aí quando chega esse tipo de jogo, eu falo, caralho, por que eu falava aquilo? Tá ligado? Ver esse time em campo é cada dia mais difícil. Principalmente quando é em clássico. Principalmente quando é contra o Palmeiras. Que já tá chato já. Já tá chato. Cada jogo que a gente tem contra o Palmeiras me dá mais ódio do Thiago Ribeiro. E daquele elenco que não quis rebaixar o Palmeiras. Lá 10 anos atrás. Foda-se a data. Enfim. Falando do jogo. Santos começou bem. Era obviamente o time que a gente meio que já esperava. Teve a surpresa ali na zaga com o Basso e o Zé Ivaldo de titulares. Acho que fiquei surpreso, achei que o Caixinha fosse manter o Luan Pérez e alternar de repente quem fosse parceiro dele, mas não, ele sacou o Luan Pérez e deixou o Basso e o Zé Ivaldo na zaga hoje. Que pra mim, num primeiro momento, não foram tão mal. Foram mais sólidos do que eu achei que seria. Quando eu vi a escalação, até cheguei a comentar no post do Santos que a gente ia tomar taca. Pra mim hoje era certeza de tomar uns 3 gols pelo menos, e não foi isso. Infelizmente a gente ainda tomou 2, mas foi menos tenebroso do que eu imaginava. De surpresa na escalação acho que não teve mais nenhuma. Deixa eu ver. Só isso mesmo. Léo Godoy titular de novo. Eu achei que ele já fosse voltar pro Sherman. Eu achei que o Léo Godoy tinha entrado como titular no jogo contra a Ponte Preta, porque o Sherman tinha ficado muito cansado, a gente viu que ele ficou exausto no final daquele primeiro tempo contra o Mirassol, e achei que ele queria dar uma revezada no elenco e, de repente, dar uma poupada um pouco mais do Sherman pro clássico, por mais que o moleque seja jovem, sei lá, de repente evitar que algo pior acontecesse, mas não. Ele optou por ter o Zé Ivaldo titular, e eu já deixo de antemão a minha opinião que eu acho o Sherman mais jogador. Óbvio, são poucos jogos ainda, tem muito que acontecer, mas o Sherman é mais novo, é da base, tem potencial de ser vendido no futuro valendo a grana. Pra mim faz mais sentido. Eu vou ser bem sincero, eu não vejo nada demais no Léo Godoy. Eu vejo muita gente falando que ele é o pior lateral da história e vendo gente falando que ele jogou muito. E eu não vejo nenhuma das duas versões. Pra mim o Léo Godoy não fede nem cheira. Ele não é tenebroso, mas também às vezes que ele tem chance de fazer algo decente ali, parece que ele não tem capacidade de tomar decisão, de ter um mínimo de habilidade para fazer alguma coisa. E pra mim não merece ser titular nesse time. Inclusive quando o Aderlan voltar, eu acho que o Aderlan vai ser o primeiro reserva no Sherman titular, o Aderlan reserva e o Léo Godoy vai ficar como terceira opção. E eu espero não ver mais o Rainer em campo, mas do Rainer a gente fala mais pra frente. Então o primeiro time, e o elenco do Palmeiras também foi bem misto ali, acho que titular tinha só o Estevão e o Everton, não sei se mais alguém do... o Marcos Rocha, mas já tá bem mais velho e tal. É um elenco basicamente mistão do Palmeiras, para não dizer quase que tudo reserva ali. E mesmo assim eu não esperava que seria um jogo fácil, porque ainda assim tem moleques talentosos, tem o Estevão que desequilibra qualquer time. E tem o principal fator que é o Abel Ferreira, que é o melhor técnico no Brasil desde que pisou aqui, então não esperava que fosse ser um jogo fácil. Mas o primeiro tempo foi até bem equilibrado. O Palmeiras não demonstrou muito perigo, assim, teve aquele primeiro lance no comecinho do jogo, mas depois disso acho que o Palmeiras não chega a acertar mais nenhum chute no gol. E o Santos também não fazia muita coisa, mas também não tomava muita pressão, estava um jogo bem morno de assistir. Até o finalzinho do primeiro tempo, que, deixa eu pegar aqui o minuto exato, não foi tão no finalzinho, foi aos 35, teve o gol do Guilherme de falta, com um desvio, mais um gol do Guilherme. Se não fosse ele, a gente não ia ter nenhum ponto nesse Paulista, que o cara conseguiu fazer os 4 gols do Santos, sendo 2 de falta, inclusive. Tudo bem que hoje teve desvio, mas não tira o mérito dele, mais um gol dele. Chega a ser preocupante, porque mais ninguém no ataque está
tá marcando, que é o importante. A gente tem o Soteldo, que também é um bom jogador, mas a gente sabe que o forte do Soteldo não é fazer muito gol, exceto na primeira passagem dele com o Santos, lá em 2019, 2020. E o resto do ataque tá completamente nulo. O Santos não tem atacante, pra variar. E é algo que tá ficando... A cada jogo fica mais preocupante, pra se dizer assim. Eu tinha marcado uma coisa aqui também, que foi aos 39, o Caixinha esgoelando, pedindo pro time pressionar. E o time basicamente não pressiona. E a gente já tinha visto isso um pouco no jogo contra a Ponte Preta. Mas eu pelo menos tinha entendido que podia ser por muito desgaste físico, que a maior parte do time que jogou contra a Ponte Preta também tinha jogado contra o Mirassol. E de repente ali talvez uma orientação do Caixinha de pressionar, mas não tanto, para tentar poupar o time contra o Palmeiras, que era hoje. Mas não, a gente viu que o time simplesmente não pressiona. Depois daquele primeiro tempo contra o Mirassol, a gente nunca mais viu aquele Santos em campo. E aí eu não sei se é uma falta de vontade dos jogadores de cumprir o que o Caixinha exige, ou se é simplesmente a mentalidade do Carille, o estilo dele que ainda está enraizado nesse time. É difícil saber, mas a gente vê que o Carille, o Caixinha, reclamando a todo tempo, o time pressionar e o time não vai. E mesmo sem pressionar, a gente está vendo esse time morrendo no segundo tempo. E as substituições não adiantam de nada e a gente praticamente tem que torcer para o Santos jogar bem no primeiro tempo, fazer 2 gols ali pelo menos, porque no segundo tempo vai tomar pressão. Isso aconteceu contra o Mirassol, isso já aconteceu contra a Ponte Preta, que não tinha jogado bem no primeiro jogo, e hoje mesmo fazendo o primeiro tempo bem mais ou menos, mas conseguindo ali abrir a vantagem, indo para o intervalo com 1-0, no segundo tempo morreu da mesma forma. Inclusive os reservas que entraram, o Wendel, por exemplo, entrou morto em campo. Não sei se o Caixinha, que estava dando o treino mais disputado do universo, ou se é simplesmente esse time que não está acostumado com nenhum tipo de intensidade. Porque o Wendel também é um jogador novo e ele só treinou meio ano com o Carille. Antes ele estava no Porto. Que por mais que fosse segunda divisão, você imagina que tem um treinamento diferente. Enfim, um cenário europeu. Por mais que seja segunda divisão, você espera que de repente o time pressione mais. E parece que o Wendel é completamente nulo a isso também, como o resto do time. O Santos foi no segundo tempo assim. Não, verdade, tinha esquecido aqui. Substituição do Tassiano com o Lucas Braga lá pro minuto 18, se eu não me engano. Cara, o que falar disso? 2025 a gente tá tendo que ver o Lucas Braga em campo. Um clássico contra o Palmeiras ainda. É surreal. Isso só mostra o quanto que o elenco do Santos está horrível. O Tassiano tinha começado jogando e saiu. A gente tinha uma preocupação ali com a mini lesão que ele tinha tido no rosto, estava até usando máscara, mas não, aparentemente falam que ele sentiu na perna. Não vi mais informações sobre isso, se teve alguns sobramentos, se ele só sentiu, se foi alguma coisa no músculo. Mas o Tassiano saiu, entrou o Lucas Braga, que não fez nada no time, horroroso. Não tem mais condição de vestir a camisa do Santos. Já falei isso no primeiro jogo, já falei isso no segundo. Lucas Braga não dá. Simplesmente não dá. O Santos volta para o segundo tempo com a alteração do Wendel no lugar do Lucas Meireles. Não entendi também. O Lucas Meireles é um moleque jovem. Jogou só um tempo. 45 minutos. Foi substituído. O Caixinha aparentemente não tinha gostado tanto do Wendel. No primeiro jogo ele substitui o Wendel pelo Lucas Meireles. No segundo jogo o Lucas Meireles é o titular. E hoje ele tira o Lucas para o Wendel, que não fez nada em campo. Nada. Completamente nulo. O que ele tentou, ele foi mal. O Wendel, que parecia minimamente participativo na Série B e que de repente poderia compor elenco nesse time de 2025, já tá vendo que não tem condições. Isso no Paulista. Não estamos nem falando de Série A ainda. Só vai piorar. Então o Wendel não tem mais condição também. Já estou puto e por mim já nem entrava mais em campo. Junto com o Lucas Braga. Que Lucas Braga é esse que foi substituído alguns minutos depois pelo Rincon. E aí fica uma situação que simplesmente não entendi qual foi a cabeça do Caixinha. Porque ele tira, quando o Tassiano sai, ele bota o Lucas Braga para fazer a função ali de ponta.
aberto pela direita. Só que o Lucas Braga, você sabe que ele vai ser nulo. A gente, torcedor, sabe isso. E o Caixinha, eu não sei o que ele tá vendo nos treinos para achar que vai ser diferente. O Lucas Braga, eu não sei o que ele faz no treino para o Caixinha não achar que ele não vai ser nulo em campo. Não faz o menor sentido. O Lucas Braga é um a menos, é um cone. Enfim, ele vai lá e saca o Lucas Braga depois para pôr um Rincon. E aí fica basicamente o Rincon, Schmidt e Pituca durante o tempo. Ele bota o Schmidt para fazer a função de meia e bota o Soteldo na direita. Só que a gente sabe que o Pituca não é meia. Consequentemente, só deixa o Pituca mais discreto no jogo do que ele já estava sendo. E aí eles começam a chamar o Palmeiras pro jogo. E a gente vai tomando pressão até que toma o primeiro gol até eu anotei aqui, do Thales, aos 67 minutos. Uma falha do Zé Ivaldo, que ele não acompanha o Thales. Quando ele se toca, o Thales já tomou a dianteira e acaba fazendo gol. O Brasão não tem culpa, não tinha o que fazer ali. Tudo bem que a gente sempre espera alguns milagres do Brasão, mas não tem como cobrar isso dele toda hora e nem todo jogo. E hoje ele não fez nenhum, por exemplo. Mas também não teve culpa nos gols. E a gente toma esse 1-1, e aí eu já comecei a ficar com medo de ver aqueles 3 gols que eu falei que eu achei que o Santos ia tomar. Principalmente porque depois desse gol, pouco tempo depois, acho que 3 minutos depois, o gol foi aos 67, aos 70 mais ou menos, ele tira o Schmidt e o Basso para pôr o Rainer e o Luan Pérez. Assim, eu gostei do jogo do Basso, até o segundo tempo ele ficou mais discreto, como todo o time do Santos ficou. Mas o primeiro tempo do Basso eu gostei. Não necessariamente pelo que um zagueiro deveria fazer, porque ele estava praticamente tendo que armar jogo, sendo zagueiro. O que novamente traz mais lembranças da época do Carille, da época qual é a porra do técnico do comecinho de 2023, mano? O Helmans. O Oder Helmans. E basicamente a estratégia do Oder Helmans era Joaquim dando chutão pra frente, Marcos Leonardo fazer o pivô, tentar alguma coisa e ver o que saia disso. E a diferença é que o Basso pelo menos tem um pouco mais de passe, digamos assim. E ele fez alguns designs importantes, conseguiu afastar algumas bolas. Eu particularmente gostei do primeiro tempo do Basso. E se ele fosse substituir alguém, pra mim eu achei que ele substituiu o Zé Ivaldo pela falha no primeiro gol. Mas eu acho que talvez ele tenha preferido tirar o Basso por característica, porque o Luan Pérez também é um zagueiro mais lento, mas que tem bom passe. O Zé Ivaldo é mais rápido ali, um cara mais bruto, mais forte, e que fosse dar esse contraponto com o Luan Pérez. Mas a saída do Schmidt já era algo que eu esperava. Pra mim foi o cara mais discreto no jogo. Quando eu fui pro segundo tempo, quando deu o segundo tempo, eu fui pensando em quem que o Caixinha ia tirar. Eu fui fazendo escalação na minha cabeça para ver quem que ele poderia substituir. E eu não lembrei do Schmidt. Eu escalei os 10 e eu falei, mano, tá faltando alguém, mas quem? Eu fiquei aí que eu me toquei que o Schmidt tava no time titular. E eu como não tinha nem escutado o nome dele praticamente. Se ele apareceu em um lance foi muito. O Schmidt foi completamente nulo. E o que é preocupante porque no Paulista do ano passado o Schmidt fez um bom Paulista. Na Série B ele acaba decaindo, mas ainda assim tinha um ou outro jogo bom. E até agora o Schmidt não fez nada, perdeu a vaga por Rincon nos 2 primeiros jogos. E agora quando entra mal. E tá completamente nulo. O que volta a me fazer pensar que aqueles 25 milhões no Thiago Maia, mais os 2,5 milhões de euros que o Inter queria, talvez não sejam tão caros. Não porque o Thiago Maia realmente vale isso, mas porque a situação do Santos piora cada vez mais. E me começa a não questionar tanto assim. Por mais que que também tenha tido os valores altos pelo Tassiano, que até agora não se mostrou em campo, pra nada. Mas começa a abrir uma preocupação ali com a primeira volância. Porque a gente sabe que o Pituca também pode fazer esse papel, mas o Pituca tá nulo também. Desde a Série B o Pituca não joga bem. Eu sequer lembro qual foi a última partida que o Pituca jogou bem.
E é difícil saber ter um bom primeiro volante para isso. O Rincon, que tinha feito 2 bons jogos, não vou nem dizer bons jogos, mas 2 jogos regulares contra o Mirassol e contra a Ponte Preta, hoje entrou e não fez nada ali, teve alguns erros bestas, não fez nada também, então a posição de primeiro volante começa a ficar bem preocupante. E aos 90 e poucos minutos, 90 a mais, gol dos caras, Richard Rios chuta de fora da área, livre. É ridículo você tomar um gol aos 90 a mais, deixa qualquer torcedor puto, com razão. Ainda mais num jogo desse, que é clássico, que é contra o Mistão do Palmeiras. Mesmo se a gente vai lá e consegue tomar a virada, é um ódio, vai tomar no cu todo mundo desse time. Mas enfim, não aconteceu. Jogador a jogador, Brazão. Eu achei ele bem regular, não teve culpa nos gols, mas também não conseguiu salvar nenhum deles, não fez milagre. Nota 6. O Léo Godoy, pra mim foi nota 6 também, mas assim, ele foi nota 6 não porque ele foi regular o tempo todo, mas porque tem lances que ele vai muito mal e tem lances que ele melhora um pouco, sabe? Então, pra mim ele dá umas osciladas assim meio bizarras, eu não consigo ver nada de positivo no Léo Godoy, nenhum motivo pro Léo Godoy ser titular na frente do Sherman. Que, como eu disse, ainda tem evolução, é mais novo e pode ser vendido no futuro por mais dinheiro. O Léo Godoy sequer é jogador nosso, é do Atlético Paranaense. Se a gente quisesse ter algum lucro com ele, a gente teria que primeiro comprar o Atlético. E eu não vejo isso acontecendo, principalmente pelo que ele tem mostrado até agora. Então, Sherman pra mim tem que ser titular nesse time, por mais que ele cometa algumas falhas. Tem potencial de evolução e já mostrou mais... um pouco mais de não sei explicar, mas merece a vaga no time titular pra mim, na frente do Léo Godoy. Pra mim foi nota 6, como eu falei. O Basso pra mim foi nota 7. Eu não vi falhas do Basso, pelo menos não nenhuma falha grave. Ele fez bons lançamentos, fez alguns bons passes também, mesmo que fossem mais curtos. Afastou algumas bolas. Pra mim foi o melhor zagueiro do Santos nesse jogo, mesmo sendo substituído no começo do segundo tempo. O Zé Evaldo pra mim é nota 5 por conta da falha no gol. Não tem como simplesmente ignorar isso. Até então, se não fosse essa falha pra mim, acho que ele também seria nota 7. A gente sabe que a gente não pode esperar muito passe do Zé Evaldo, mas ele é um cara mais rebatedor, assim, mais para jogo de corpo e tal. Mas pra mim, nessa proposta que é o estilo dele, ele foi bem, mas a falha no gol acaba anulando, então pra mim é nota 5. Se ele não tivesse feito esse bom jogo nos outros aspectos, pra mim teria sido melhor, teria sido nota 4, por exemplo. E chega aí o Escobar. A gente tem que falar do Escobar, mas antes eu vou tomar uma água, porque eu estou com uma sede do caralho, tanto que eu já falei aqui. Um minuto. Escobar. O melhor da defesa, sem dúvida nenhuma. O melhor em campo junto com o Guilherme, que a gente fala mais pra frente. Mas o Escobar foi muito bem. É diferente do último jogo contra a Ponte Preta, que ele deu alguns vacilos e que eu falei que eu achei a entrada do Souza merecida. O Escobar fez um baita jogo. E o que é surreal, porque ele começa a se provar de um nível que eu, pelo menos, eu sei que boa parte da torcida não esperava, que era se provar com jogadores de alto nível. A gente sabe que o Escobar jogava no Fortaleza, mas até quando teve a troca com o Felipe Jonathan, os próprios torcedores do Fortaleza falavam, ele é esforçado, mas ele não é muito talentoso assim, ele é um jogador bem nota 5 ali, é um bom reserva, sabe? E o Escobar tem se provado um bom titular. Mesmo com o Souza, que é muito talentoso também, mas que eu acho que talvez demore mais para ter muitas oportunidades com esse estilo do Caixinha, porque o Souza é mais ofensivo, o Escobar é mais defensivo. Mas tem jogado muito bem e hoje conseguiu fazer uma bela partida contra um dos, se não o principal atacante do país hoje, que é o Estevão. É o mais promissor de longe, que joga no Brasil. E conseguiu ir bem. Obviamente ele não vai anular todos os lances, porque é o Estevão, é um jogador com uma baita qualidade. Mas ainda assim conseguiu fazer uma partida bem boa, bem digna. E você via até o final do jogo, até os 90 minutos, ele dando carrinho, ele correndo, se esforçando, que é o que a gente espera dele. Mas ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito boa, sem ter tantas falhas. Então o Escobar, pra mim, foi o melhor da partida. Em volante, Schmidt, pra mim é nota 4. Horrível.
Que nem eu falei, pra mim desaparecido, se eu escutei falar o nome de uma, duas vezes foi muito. Pra mim completamente sumido, não fez nada, horrível. E se mostra cada vez mais porque que o Rincon ganhou a vaga de titular nos 2 primeiros jogos. E talvez não tenha ganhado nesse por conta de já estar cansado, porque a gente sabe que o Rincon tem mais idade. Então, por mais que eu ache meio estranho a gente tirar ele justo num clássico, a gente entende porque o Rincon precisa de um pouco mais de descanso. Por mais que ele tenha uma ótima forma física, ele é um jogador mais velho, 36 anos, então ele não vai conseguir ter esse pique de ser titular todo o jogo. Pituca para mim é nota 6. Teve um outro bom passe ali, um outro lançamento, mas nada muito superior assim. A gente, quando o Pituca veio, a gente esperava muita coisa, mas que desde então não tem se provado tanto. No Paulista do ano passado ele foi bem, mas na Série B e agora também não tem feito partidas muito boas. Na maioria das vezes, quando tem um destaque, é negativo. E o Pituca até assim, hoje eu achei ele até um pouquinho acima da média dele recente. Não do que a gente sabe que ele pode apresentar, mas dos últimos jogos ele foi um pouquinho a mais, então por isso que eu dou nota 6 ali, que é regular a média. Mas o Pituca também não fez nada de exuberante, digamos assim. Soteldo pra mim é nota 6 também. A gente sabe que ele desequilibra bastante quando ele tá bem, mas eu senti o Soteldo hoje falhando em algumas coisas que normalmente não falharia. Ele jogou os 90 minutos, o que pra mim foi uma surpresa, porque a gente sabe que ele tava voltando da entorse no tornozelo, mas mesmo assim ele conseguiu jogar os 90 minutos, e obviamente no final do jogo tava morto também, que nem o resto do time, mas conseguiu jogar, que eu acho que é um ponto positivo, porque mostra que não foi nada sério, que a gente pode contar com ele como titular no próximo jogo. Mas várias jogadas ali que normalmente o Soteldo não erraria, parecia que ele estava errando, não sei se ele estava só tacando foda-se, como a gente sabe que o Soteldo tem um temperamento complicado. Então não sei se era isso, ou se, sei lá, se ele ainda estava cansado, se ele ainda estava com alguma dor de repente. Mas senti o Soteldo um pouco abaixo do normal dele, do que eu esperava, principalmente num clássico. A gente sabe que ele não está jogando na posição favorita dele, que normalmente ele prefere ponta esquerda ou até a ponta direita, mas estava jogando no meio. Mas mesmo assim a gente sempre espera um pouco mais do Soteldo. Pra mim a nota foi nota 6. Tassiano pra mim não tem nota, porque saiu com, que a gente fala, com 18 minutos. Então, pô, fica difícil avaliar o cara, mas o Tassiano até o momento não tem se provado o jogador que eu esperava. Porque o Tassiano não é aquele jogador nota 8. A gente sabe, ele não é aquele cara que ele não tem nenhum destaque em nada. Mas ele costuma ser regular em tudo, digamos assim. Ele costuma ser aquele jogador nota 6, 7 em todas as funções que ele faz. Mas não tem sido isso. Óbvio, ainda é o começo de temporada, ele está se adaptando, é um treinador novo, é um time novo. Mas até o momento não mostrou o ar que veio, tá ligado? Mas eu também acho injusto querer jogar ele nesse jogo de hoje porque ele saiu com 18 minutos. Então não dei nota. O Luca pra mim foi nota 5. Ele não é nem muito por... É mais porque ele estava desaparecido mesmo, ele tenta alguma coisa ali, mas o Luca tá sofrendo no mesmo efeito do Marcos Leonardo. O time jogando a bola pra frente, ele sozinho tem que se matar pra ver o que ele tem que fazer. E na maioria das vezes que ele faz isso, como ele tá sozinho, ele vai perder a bola, vai tentar algum lance que vai dar errado. Não tanto por culpa dele, mas querendo ou não, acaba refletindo na visão que a gente tem, porque você espera um pouco mais, sabe? Principalmente se você parar para pensar que os últimos centroavantes que o Santos revelou nos últimos anos foram o Yuri Alberto, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o David Washington, que jogou poucas partidas pelo Santos, mas que parecia ser muito mais promissor e muito mais talentoso do que o próprio Marcos Leonardo. E por mais que não tenha tido chances no Chelsea, a gente sabe que ele tem bastante potencial. E quando o Lucas sobe, assim, principalmente comparando com os últimos centroavantes, a gente espera um pouco mais. Que no momento não se provou ainda, mas obviamente nada impede que ele melhore daqui pra frente. O Guilherme, o último do time titular, para mim foi nota 8 também, o melhor junto com o Escobar. A gente começa a ver que a gente está bom do lado esquerdo do campo. A gente tem o Escobar e o Souza, seja quem entrar como titular e quem entrar como reserva é muito bom. E no time ideal, quando tiver todo montado, a gente tem o Guilherme e o Soteldo para atuar pela esquerda também, que são bons jogadores. Então, o nosso lado esquerdo está muito bom. Não dá para dizer nem de longe do lado direito, que está o completo oposto. Está bem constante.
Mas pra mim foi o melhor do jogo, o melhor do Santos se contar os 3 jogos até agora. Tanto que foi o único que fez gols. E muito bem. Destaque, sei que é foda falar disso num jogo clássico que a gente acabou de perder e tal. Mas me impressiona um pouco do carisma do Amado. Principalmente quando ele vai na entrevista no intervalo, que ele fala que a comemoração que ele fez imitando o Neymar e o bagulho assinando ali, parecia ser falando pro Neymar assinar e tal, mas ele deu explicação, falou que era por causa do filho dele, que queria que ele comemorasse como Neymar, da filha dele que é como desenhista. Então, tipo, é foda falar isso depois que o jogo acabou e a gente tá puto, mas me impressiona um pouco desse carisma e do quanto o Guilherme fala bem. É difícil ver isso em muitos jogadores de futebol. E aí vem os reservas, que daí foi só ladeira abaixo, as reservas que o Caixinha fez. Lucas Braga, se eu fosse falar só por ódio, era nota 0, mas assim, eu coloquei 2 aqui. Porque o Lucas Braga, querendo ou não, pô, ele é limitado, mas a culpa maior é dele que é ruim ou é do treinador que bota ele pra jogo? Não entra na minha cabeça o Lucas Braga entrar e o Miguelito não. O Miguelito pode não ter tanta intensidade, pode não estar tão acostumado com o estilo de jogo do Caixinha, mas não faz sentido você com o Lucas Braga. Você sabe que o Lucas Braga não vai fazer nada no jogo. Nada. E as poucas coisas que ele for participar, ele vai errar. O Miguelito você pode ter pelo menos uma esperança. A chance que o Miguelito teve, que foi no jogo contra a Ponte Preta titular no primeiro tempo, por mais que ele tenha ficado meio apagado, e eu falei isso no vídeo do pós-jogo, ele foi o único que conseguiu dar um chute no gol no primeiro tempo. Sabe? Então pra mim faz muito mais sentido. Se não tem ninguém pra pôr na ponta direita, de reserva, bota o Soteldo lá, que nem ele fez mais pra frente no jogo, e bota o Miguelito na meia. Ele não vai ter tanta intensidade para marcar a lateral, que a gente sabe que ele não tem, mas ele vai estar no meio conseguindo distribuir mais e de repente achando um chute de fora da área. A entrada do Lucas Braga pra mim não faz o menor sentido. E aí eu não sei se eu fico puto com o Caixinha ou se eu fico com o pé atrás do porquê que o Miguelito não entra. A gente sabe que com o Carille é difícil, porque o Carille eu dei a base, mas que me levanta uma certa preocupação, não só do porquê que o Miguelito não entra, mas também de que é capaz da gente perder o Miguelito em qualquer momento. Teve algumas apurações de proposta acho que do Qatar ou da Arábia, sei lá, mas que o valor era muito baixo, era acho que 3 milhões de... acho que era 3 milhões de euros, se eu não me engano. Dá uns 18 milhões de reais mais ou menos, 18, 20. Mas que pro potencial que o Miguelito tinha antes e que a gente ainda espera que ele tenha um pouco, eu acho baixo. Pra mim não compensa vender por esse valor. Mas querendo ou não, o Miguelito tem que se mostrar mais. Ele tinha um potencial muito alto quando ele era mais novo. E nos últimos 2 anos, principalmente, ele deu uma decaída desse potencial que a gente imaginava, mesmo jogando bem na base ainda. Ele não tem conseguido provar no profissional que a gente tinha de expectativa. E, claro, não dá pra ignorar o fato de que ele perdeu a mãe nesse meio tempo. As apurações da época foi que só valor muito ele, pô, não tem como julgar ele por isso. A gente não sabe como tá a cabeça dele depois disso também. Mas olhando no aspecto frio de jogador, ele tem que se provar, sabe? Não tem condições. O Wendel, mesma coisa do Lucas Braga, nota 2. Horrível, não fez nada, errou o que tentou. E, assim, o Lucas Braga, eu tenho um ódio dele, mas é um ódio que já está mais dividido pelo tempo de raiva que ele faz. O Wendel tem feito raiva há menos tempo, então esse ódio ainda está mais latente, digamos assim. O Wendel não pode mais vestir a camisa do Santos, junto com o Lucas Braga e junto com o queridíssimo Rainer, que também para mim aqui ficou nota 2, nota 2 por consideração, mas é 0 também, o Rainer não tem condição. Rainer, Lucas Braga, Wendel não podem mais vestir a camisa do Santos de jeito nenhum. E começa a desesperar ainda mais a chegada de reforço. Barreal, a gente viu que ele fez os exames médicos, mas ainda não foi anunciado. Foda-se, corre, tem que correr. Próximo jogo, que é no sábado e no domingo, no máximo no outro já tem que estar jogando. E se possível titular. Porque não tem condição de ver o Rainer entrando em 2025 na ponta. Você vê que só vai piorando, conforme eu falo. E não tem condição. E o último foi o último não, teve o Luan Pérez também. Pra mim foi nota 6. Fez ali a função que o Vasco estava fazendo.
distribuindo mais o passe, tentando melhorar um pouco a saída de bola. Não vi nenhuma falha grave assim, pra mim foi nota 6, regular. E o Rincon, que pra mim foi nota 5, eu falei, os últimos jogos dele titular, ele tinha ido bem. Hoje foi meio abaixo, teve uma falha ou outra, tava meio estabanado das ideias, meio louco. Mas também, pelo menos ao meu ver, pelo menos que eu lembro de cabeça, não teve nenhuma falha gigante, assim, nenhuma falha grave. Mas foi isso. É um jogo complicado, um jogo que deixa a gente puto por ser clássico, por ser a primeira derrota do ano. Situação do elenco preocupantes. A gente ainda está tentando entender um pouco o Caixinha, tentando entender esse time, se eles não marcam pressão porque eles não estão fechados com o Caixinha de repente, já está criando um ambiente estranho, ou se pode ser por algum outro motivo, que eles estão cansados ou eles estão preferindo descumprir o Caixinha para evitar de se cansar muito, porque eles mesmos sabem que no segundo tempo não vão aguentar. Então é difícil isso. E é complicado, mano. É complicado. Assim, que eu fui nos primeiros jogos, é o começo do ano ainda. Se você quer um trabalho a longo prazo, você não pode achar que que todo jogo vai ser maravilhoso. Principalmente como é uma equipe como o Palmeiras, que mesmo sendo um time reserva, ainda assim é muito bom e tem um baita treinador. Então não dá pra esperar isso. E por mais que seja difícil, ainda assim manter a calma e a paciência. Eu sempre dá pra usar isso de exemplo. O estadual ele é uma preparação. Ele não dá pra você usar ele como. Não dá pra você tirar ele como régua pro resto do ano. Botafogo, por exemplo, no passado nem classificou para semis do Carioca e ganhou o Brasileiro Liberta, tá ligado? Ah, mas trouxe o Luiz Henrique e o Amado. Beleza, o Santos pode trazer o Neymar e mais alguém, sei lá. Vai que o Neymar traz o Messi. Tô zoando. Mas vai que o Neymar traz o Danilo, por exemplo, que aparentemente está mais encaminhado pro Flamengo, mas talvez venha. Então, aparentemente está tudo encaminhado pro David Washington vir também. Pode ser uma boa opção ao Tiquinho, ou talvez fazer uma dupla titular ali na ponta, no 4-4-2, não sei, tá ligado? Mas a gente precisa de peças, e precisa de peças boas, porque eu acho que o Caixinha tem boas ideias, mas com esse elenco, eu duvido muito que ele vai conseguir executar elas. E não dá pra culpar ele. Afinal, que nem eu falei, 2025, a gente tá tendo que ver Rainer e Lucas Braga com a camisa do Santos. É foda.